Tem uma coisa que me irrita profundamente, mas que eu sou obrigado a conviver todos os dias. E essa coisa é o alfabeto. Eu acho que já passou da hora da gente mudar o nosso alfabeto, tá? Porque tem muita coisa que não faz sentido. Tem muitas letras que têm o mesmo som, ou então que fazem dois sons diferentes, dependendo da letra que a gente coloca junto. E eu acho que isso é muito pouco intuitivo para alguém que tá aprendendo a falar. Então eu vou fazer esse vídeo aqui sugerindo aí pra comunidade de letras, não sei quem é que define o alfabeto. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente já devia ter feito há muito tempo, que é excluir essas letras que são, na verdade, estadunidenses, né? Até por uma questão decolonial. O anti-imperialismo que tem em mim me obriga a excluir a letra W, a letra Y e a letra K do nosso alfabeto. Até porque elas são totalmente inúteis. Vocês vão perceber isso conforme eu for falando aí mais pra frente, porque elas podem ser substituídas facilmente por outras letras, né? E também uma letra que é a letra mais inútil de todos os tempos e de qualquer alfabeto, que é a letra H, que simplesmente não tem som. Então, ela não precisa existir, né? Eu acho que todos concordam comigo. Vamos começar com a letra K, então. Eu coloquei entre parênteses o som que ela faz, o fonema. Pra quem não sabe, isso aqui é um negócio que linguistas usam pra dizer como tu pronuncia uma letra. Então a letra K, ela se pronuncia assim, né? K. Mas a gente não precisa da letra K pra fazer esse som, porque já existe a letra C, que tem o mesmo som. K, certo? K. CA tem som de K, que é o mesmo som da letra K com a letra A. Então a gente não precisa do K. Tudo isso aqui a gente vai apagar, jogar fora. E todas as palavras que tem K vão ser escritas com C. E aí eu tô tentando pensar num exemplo agora, mas não existe palavra com K na língua portuguesa, né? Ah, sei lá, tem dragão de Komodo. Não, né? Não precisa ter um K. A gente pode escrever assim. E percebam que essa palavra também é uma palavra que não é uma palavra em português, porque simplesmente não existe a letra K em nenhuma palavra que seja em português de verdade. É isso. As palavras que tinham K vão ser escritas com C a partir de agora. Mas aí também existe a letra Q, que também tem o mesmo som da letra C. Ó, é o mesmo fonema, K. Ou seja, não precisa existir a letra Q. E a minha proposta é que todas as palavras que originalmente tinham Q sejam escritas com C. Por exemplo, quarto. A partir de hoje, quarto vai ser escrito assim, com C. Porque não existe a necessidade de duas letras terem o mesmo fonema. Ah, é, né? Tem quarto, na verdade, tá aqui, ó. Quá. Isso aqui que vai virar Quá com C, né? Porque a real é que isso aqui nem existe, né? Q-A-K. Não tem nenhuma palavra em português em que o A venha logo depois do Q, assim. Então, é isso. Isso aqui tudo some. Aqui também tudo vai sumir. Porque é isso. Qualquer um desses Qs aqui poderia ser trocado por um C e teria o mesmo som, ok? Então, aqui sim. Quarto com Q vira quarto com C. Agora a gente chegou na letra C, né? E aqui a gente tem um problema muito grande, que é o fato de, dependendo da vogal que tá depois, o C tem um som diferente, né? Aqui a gente tem K, aí a gente tem CO, a gente tem Q e a gente tem C. E Si. Por quê? Não faz sentido. Então, isso aqui some, isso aqui some, e agora CE vai ter som de Q. E CI vai ter som de Ki. Porque esse C aqui, que tem som de C, poderia muito bem ser escrito com S. Então a alteração que a gente vai ter aqui é que as palavras que eram escritas com CE passam a ser escritas com SE. E CI passa a ser escrito com SI. Ou seja, cérebro vai virar cérebro com S. Ao mesmo tempo que palavras que antes eram escritas com Q ou E, que tem aquele som de Q, agora passam a ser escritas com C. Quero passa a ser escrita assim. Quero. Então, consertamos aqui K, Q, Ki, Ko, Ku. O C cedilha é outra letra que não precisa existir, porque
ele pode ser substituído por S em qualquer ocasião. Por exemplo, a palavra caçar, ela pode muito bem virar caçar desse jeito. Sempre que tinha C cedilha vai virar S. Agora o S, que é um caso complicado, porque às vezes tem som de S mesmo, às vezes tem som de Z. Então, pra gente deixar tudo o mais intuitivo possível, assim, o S, ele sempre vai ter som de S, ou seja, Sa, Se, Si, Só, Su. Aí a gente vai excluir a necessidade de ter dois S's, tá? Dois S's que tem som de Sa, Si, Si, vão virar apenas um S. E também o C cedilha, que eu já tinha usado antes, vai virar só um S, assim. Então, palavras do tipo cassação, que antes a gente escrevia assim, eu acredito, passa a ser escrito assim. Que é muito mais intuitivo, concordam comigo? Cassação. Ou então exceção, que antes só Deus sabe como se escreve, passa a ser escrito assim. Me digam se não é muito mais fácil escrever assim. E o SSA, SSE morreu, não tem mais. Então, almoço, em vez de ser escrito assim, vai ser escrito só com um S, assim, almoço. Usar, usei, usi, usou, usu, continua tudo normal. A diferença é que as palavras que antes o S tinha som de Z, agora vão ser escritas com Z. Então, casa vira casa com Z. E aí, tem um problema, né? Porque existe a palavra caçar assim e existe a palavra caçar assim. Que são duas coisas diferentes, mas são duas palavras iguais. Pensem comigo, o jeito que a gente fala é igual, então não tem por que elas serem diferentes. Elas vão ser ambas com um S apenas. Aqui a gente tem aquele mesmo problema do C, que o G e o G a gente fala diferente dos outros. Então Ga, Go e Gu continuam igual, mas o GE ele passa a ter som de G e o GI passa a ter o som de Gui. Aí tu me pergunta, tá, mas se eu quiser escrever G, o que eu escrevo? Aí tu escreve J, isso aqui é o mesmo som de J. E aí a gente tira também a necessidade de colocar aquele U, né? G-U-E. Que antes tinha som de G, agora não precisa mais. Agora, guerra, por exemplo, tu pode escrever com uma letra menos, ou seja, assim. E uma palavra que antes a gente usava o som de GE, né, G, aí ela passa a ser escrita com J. Guerra. Geral. Guague, gui, gu, vai mudar isso aqui, ó. Antes, né, a gente falava isso aqui era G, né, e a partir de hoje isso passa a ser Gue. Que daí padroniza, né? Não sei vocês, mas pra mim é muito mais fácil entender as coisas desse jeito. Eu já disse, né? Aí guerra a gente vai passar a escrever com um G só, porque não tem necessidade desse U aqui. Aí vocês lembram que existe, tipo, GUE com dois pontinhos em cima pra tu deixar claro que tu tá mencionando o U, né? Tipo, unguento, que antes tinha trema, agora deixa de ter trema porque não precisa mais de um acento pra deixar claro que tu tá mencionando U. Se tu tem U depois do G, é óbvio que tu fala Gu. Já Jeji Joju não vai mudar, com a única diferença de que tudo que tinha GE antes passa a ser escrito com JE, como eu já dei o exemplo de geral. D não precisa mudar nada. F não precisa mudar nada. H deixa de existir. Porque, olha só, HA tem som de quê? De A, não se pronuncia o H. Então é uma letra totalmente inútil, tá? Vou colocar alguns exemplos aqui de palavras que vão mudar. Hoje vira hoje e helicóptero vira helicóptero. Porque o H não faz diferença nenhuma. Tá, então em alguns casos o H muda sim, mas eu acho que em vez da gente usar H para falar esse fonema aqui, a gente poderia criar uma letra nova para isso. Uma letra que combinasse o L com H, e aí eu penso em alguma letra tipo isso, os dois tracinhos do H mais um tracinho do L ali, e minúsculo a gente pode pensar em algo que combine o L minúsculo e o H minúsculo, assim eu acho. E é isso, essa é a letra que eu proponho, tá? E um exemplo seria lhama, que a gente vai passar a escrever com o nosso L, né? L.
L. Se vocês não entenderam, L vai ser o nome da letra nova, né? Que em vez de ser L, é L, né? Essa aqui é a nossa letra que a gente acabou de inventar, que tem som de LH. E um exemplo também do L minúsculo seria palha, que era assim e agora passa a ser palha. 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 Isso aqui é palha. Mais um uso do H. Totalmente desnecessário. Vamos inventar uma letra nova também. Uma letra que combine N com H. Eu pensei em algo assim, que é como se fosse o H misturado com N. E aí minúsculo poderia ser um N misturado com H minúsculo. N misturado com H minúsculo. Assim. Quer dizer, ficou igual o nosso L minúsculo, então eu vou ter que mudar isso aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui. Esse é o nosso NH minúsculo. E o nome da letra vai ser N. O N é assim, a nossa letra nova vai ser assim, ó. N. 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 Palavras que tem isso, deixa eu ver, companhia. Se bem que esse H aqui não se pronuncia também, né? Todo mundo fala companhia, ninguém fala companhia, então a gente só vai tirar o H mesmo. Mas uma palavra tipo punho passa a ser escrita assim. Punho. 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 Só cortar aqui esses NH que não existe mais. Chá, xixi, chuchu não vai mais existir, porque qualquer palavra que tenha chá, xixi, chuchu, o CH pode ser substituído por X, que é uma letra muito melhor. Ó, esse som aqui é o mesmo som de X, da letra X. Então, chuva vira chuva com X. E chiado vira chiado. E chuchu vira chuchu. Aqui nós temos nossa letra X muito bonitinha que não vai mudar. Então tá perfeito. Uau, não precisa existir. Todas as palavras que tem W, ou seja, nenhuma palavra na língua portuguesa tem W. O W é uma letra estadunidense. Yu também. O Y pode ser facilmente substituído por I, que é uma letra brasileira, Brasil, bom. E assim como K, I, o W, não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que tenha Y, apenas nomes, né? Então, Yuri a gente vai passar a escrever só assim, com I. B não muda nada, tá perfeito. L também não. M também tá perfeito. N também tá perfeito. P também tá perfeito. O R, eu não gosto, né? De tu ter R e de tu ter RR, mas não tem como mudar isso, a não ser que a gente realmente crie outra letra. Então não precisa mudar. Também não. Também não. Também não. E a gente tem também que falar sobre as vogais, porque teoricamente essas são as vogais que existem, né? A, E, I, O, U. Mas também existe ão, que aparece em muitas palavras, então eu acredito que a gente possa criar uma letra que tenha esse som. E eu tava pensando em algo que combine o A, o O e o tio numa letra só. Que pode ser algo assim, talvez. Aí eu coloco o tio. Acho que não precisa ter o tio, pode ser só assim mesmo. E maiúsculo pode ser também algo que combine o A, o I e o O. Talvez o A dentro do O, assim. Talvez algo assim. É, isso aí. Então todas as palavras que tem ão, em vez de serem escritas com AOTIL, vão passar a ser escritas com a letra ão. Essa é a letra maiúscula e essa é a letra minúscula. Então, como ficou nosso alfabeto? Aqui, em vez de ser alfa, vai ser ômega beta. Eu esqueci o que aqui, que ele também vai deixar de existir, né? Aqui eu vou colocar a letra... Eu esqueci o nome da letra. L, que é assim, o jeito maiúsculo. E o jeito minúsculo é assim. Aqui é a nossa letra N, que maiúsculo é assim. E minúsculo é assim. E aqui eu vou colocar a nossa letra ão, que maiúsculo é assim e minúsculo é assim. Aí, só para trazer exemplos de palavras que mudaram muito, né?
tem aqui a palavra exceção, que eu já disse, ninguém sabe escrever. Ela passa a ser escrita assim, exceção, né? Lembrando, essa aqui é a letra que a gente inventou. Passarinho passa a ser escrito com um S só. E em vez de ter NH, vai ter a nossa letra N, né? Passarinho, passarinho, passarinho. Mulher, a gente vai passar a escrever com a nossa letra L, que é assim. Homem, perde o H, né? Porque ele é inútil. Cão, que é uma palavra muito legal, ela passa a ser escrita com a letra ão. Seguindo na vibe de cachorro, né? Eu posso escrever cachorro também, que em vez de ser com CH vai passar a ser com X. A palavra transação vai passar a ser escrita com Z e com S e com ão. E eu acho que já dei exemplos demais, ok? Nosso alfabeto passa a ser esse aqui, tá? Levem esse vídeo até o Lula, por favor. Levem esse vídeo até o Ministério da Educação. A gente precisa tornar o alfabeto mais intuitivo, né? Para as pessoas que estão aprendendo a ler, crianças. E é isso. Curtam, compartilhem e mandem pro Lula.